Sejam muito bem-vindos à terceira parte da nossa aula Projeto com as Cores Primárias. A gente já fez a parte do azul no primeiro vídeo e no segundo vídeo a gente fez aqui a parte do copo, os limões. Eu vou deixar aqui aparecendo o link desse segundo vídeo aqui para você que não viu ainda, tá? Então é só clicar, você não vai sair desse vídeo e depois você consegue estar assistindo, tá? Bom, se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, assim, para você não perder os nossos conteúdos de pintura em tecido. E não esquece, já deixa seu like aí. Então, bora pra aula! Aqui nesse vídeo a gente vai começar a mexer com a nossa flor, tá? Então, pra começar, eu prefiro começar pelas folhas, tá? Então, a gente vai começar por elas e a gente vai utilizar as cores que eu vou olhando pela foto, tá? Ó, aqui a gente tem, né, o, o verde pistache, um verde mais claro, pode ser branco também, tá? E eu vou escolher o erva doce pra fazer essa parte mais clara. Temos também o verde oliva, tá? E depois a gente pode estar escurecendo um pouco mais com o verde panta, tá? E a parte desse marronzinho aqui, nós podemos estar usando o siena natural, tá? Então, essas são as cores que a gente vai usar. Aqui, eu vou estar utilizando meu pincel da linha C522 e C523, tá? Essa aqui é cabo roxo porque ela é uma coleção de uma amiga artesã, tá? Mas geralmente vocês veem eu usando, quem me acompanha no Instagram, se você não segue, ó, esse Instagram aqui, tá? Eu geralmente uso o cabo vermelho, que é a linha C522, que é essa daqui, tá? A 523, ela tem uma diferença que ela é mais compridinha e um pouco mais macia, tá? Então, vou usar por enquanto essas duas referências, tá? Vou também estar utilizando diluente, tá? E se você quiser, usa ou não usa, tá? Fica aí a gosto. Eu vou espalhar o diluente aqui por cima da minha folha. Então, eu espalho meu diluente aqui, tá? Vou espalhar agora por cima do diluente o verde pistache, tá? Então, é só pegar um pouquinho, tá? Tô destravando aqui a tela para mim poder observar minha folha. Ó, então, eu espalho meu verde aqui na folha. O interessante é você fazer aquelas partes serrilhadinhas da folha, que é característico, né, da folha da rosa. Ela tem uma folha meio espinhosa, né, que tem um serrilhado. Então, você faz também, tá? Esse detalhe que ela tem. É porque como eu pintei, eu geralmente tampo aqui entra um pouco pra dentro, né, com o azul, então eu tampei um pouco ali. Ó, então, espalhei o verde pistache, certo? Ainda molhado, eu vou agora mexer com o verde oliva. Deixa eu só acertar minha foto aqui para eu poder acompanhar. Então, vou pegar o verde oliva. Vou agora puxar aqui, ó, pra frente, ó. Pincel de frente, ó. E aí eu posso subir dessa forma aqui também, ó, tá? Dividindo, tá? Então, eu puxo assim, ó, pra fora aqui, ó, tá? Do outro lado também um pouquinho, ó. Pincel de frente, ó, tá? E puxo um pouquinho aqui. Ó. Já fiz aqui a parte de dentro da minha folha. Esse formato de pincel é ótimo pra fazer, tá? Folha, tá? Então, ó, você vê que você pega de frente e já puxa. Você tem que lembrar que você não vai puxar reto. Você vai puxar fazendo o formato da sua folha, tá? Tem que lembrar disso também. Senão não dá muito certo. Aí fica aquele negócio retão, não fica bacana. Fica parecendo espinha de peixe, tá? Então, aqui, ó, na outra, enquanto ela seca um pouquinho, eu já vou mexendo na outra, ó. Espalho o meu diluente aqui. Aí eu vou passar o pistache. Aí eu vou fazer o serrilhado, né? Que eu tenho que sair um pouquinho aqui pra fora pra fazer esse serrilhado, né? Como eu disse, eu dei uma entrada com o azul, né? Então, ficou um pouquinho reto a minha folha. Aí eu vou ter que consertar até ficar o serrilhado aqui, né? Então, na primeira passada de tinta, às vezes não tampa, né? Fica falhado. Então, aí eu vou ter que ir consertando. Conforme eu vou pintando aqui, depois eu vou consertando. Bom, fez a primeira parte. Perdão, pessoal. Essa tosse ainda está me perseguindo. Eu fiquei com essa tosse depois de uma gripe bem forte que eu peguei. Que eu acho que a gente pegou Covid. E a gente ficou muito ruim e agora eu fiquei com essa tosse. Mas tudo bem, ó. Divide aqui, certo? Puxadinha de novo, ó, pra fora aqui, ó. Como tá bem molhado, a tinta às vezes ela não pega, tá? Mas é porque tá bem molhado. Aí eu espero secar um pouquinho pra eu voltar trabalhando e retocando. Principalmente aqui onde eu falei pra vocês, ó, essa bordinha. A gente vai voltar depois, no meu caso, né, eu vou ter que voltar pra retocar, pra ficar bem passadinho, tá? Mas enquanto isso, eu posso repetir esse processo da folha aqui nas outras. Eu vou fazer mais uma, porque essas outras aqui é o mesmo jeito, tá? Então, não tem segredo. Você vai reproduzir. Eu vou fazer mais uma pra vocês verem novamente, tá? Que é tudo igual, né? Agora, depois que a gente vai retocar, que a gente vai mudar um pouquinho, tá? Então, ó, passei meu diluente. Vou espalhar o verde pistache. Lembrando que a gente vai voltar nelas, retocando e deixando melhor, tá? Isso aqui é só um fundo que a gente já fez nelas, tá? Ó.
Então, aqui, ó, espalho o pistache. Certo? Ó, espalha bem. Ó, espalhei. Agora eu vou voltar com o verde oliva. Aqui, ó, faltou um pouquinho. Achei que tinha espalhado direitinho, mas ficou falhado. Ó, agora eu volto com o verde oliva. Vou dividir, ó, essa parte aqui. Escurecer um pouco essa parte aqui de trás, aqui, porque tá embaixo da folha. Vou pegar o pincel agora de frente, ó. E puxo o meio da minha folha, ó. Sempre fazendo uma puxadinha pra fora, tá? Eu vou puxar agora desse lado pro lado contrário, ó. Certo? Pra fazer uma variação, tá? Porque aqui vai ser mais claro. Então, puxei aqui na borda, tá vendo? E eu vou repetir o processo aqui nas outras, tá? Aí eu volto porque vai dar uma secadinha pra gente retocar, tá? Ó, agora aqui a gente vai clarear, fazer a iluminação, tá? E essa iluminação a gente vai fazer com aquela cor erva doce, tá? Que eu tinha mostrado. Então, eu vou colocar ela um pouquinho no meu pincel, tá? E eu vou trabalhar fazendo esse risquinho no meio pra dividir. Aí eu dou um pouquinho de mais fumada, tá? E eu coloco ela mais agora na ponta do meu pincel e começo a puxar em alguns pontos que eu vou trabalhar a iluminação. Aqui na bordinha, ali daquele lado, eu vou deixar mais claro. E aqui no outro lado, ao contrário, eu vou puxar pra dentro. A minha mão tá um pouquinho na frente, gente, mas é que eu não consigo puxar se eu não ficar um pouco com a mão pra cima, ó. Mas eu pego o pincel e puxo ela pro centro, só que eu não encosto no centro da folha, tá? Eu puxo sem encostar, então ela fica esse vão ali, tá? E aí, essa cor, ela tende a clarear, tá? Se você quiser, depois você retoca. Eu, como eu não gosto muito clarão, eu gosto que fique assim, tá? Mas se você gostar que fique mais claro, ó, eu tô mostrando aí que eu vou colocar na ponta, tá? Vou usar mais ele na pontinha do pincel. Faço aquela divisão no meio, né? Pra dividir. Faço a puxadinha de um lado, eu puxo da ponta lá pra dentro, tá? Aí eu, sempre com uma mão mais leve, você não pesa a sua mão, perceba que eu tô com a mão segurando o pincel de leve, ó. Aí eu puxo pra dentro a pincelada, e do outro lado eu fiz umas pequenas, um pouquinho de iluminação, tá? Como tem diluente por baixo, às vezes eu preciso dar uma retocada, tá vendo, ó? Então eu volto e retoco, tá? Aí depois em seguida, eu do outro lado eu vou puxar um pouquinho ali só pra dar uma iluminada, eu não vou trazer toda aquela beirada pra dentro, só vou fazer um pouquinho. Cada folha a gente dá uma mudada pra não ficar muito genérico igualzinho uma outra, tá? Então eu fiz ali, ó, uma iluminação, tá? Na próxima também, ela é um pouquinho mais escura, então eu não coloquei tanto, só divido ali o meio e puxo um pouquinho na ponta, né? A pontinha, como tá mais aparente, tá mais ali pra cima, então ela tem um pouco mais de claridade, porque é onde bate mais luz. Embaixo eu só peguei e dividi ela, então eu não fiquei mexendo tanto na iluminação desta folha, tá? E eu vou repetir o processo nas outras. E como eu disse, é meio que a gosto. Então, eu vou trabalhar um lado mais iluminado e o outro menos, tá? Então, um lado eu coloco um pouco menos, esse lado aí, ó, eu coloquei menos. E no lado de baixo, eu passei, dividi, né? E fiz um pouco mais iluminado. Coloquei a tinta, o pincel inteiro e puxei, como eu tava puxando com o verde oliva, ó. Deixei mais forte a iluminação. Na de baixo, eu também vou repetir o processo. Essa daqui, que tá escondidinha, eu não clareei tanto ela, fiz um pouquinho só. Eu fiz mais iluminação nessas que são maiores, tá? Elas aparecem mais, então deixei mais claro. Só que para quem gosta de mais iluminado, pode estar trabalhando com branco, né? Depois pode misturar um pouco de branco ou diluir ele e retocar, que aí fica bem mais forte, né? Para quem gosta daquela folha bem marcada, iluminada, tá? Eu vou deixar assim, agora eu vou só depois esperar secar um pouquinho, porque eu vou retocar com o verde pântano, porque eu quero deixar mais escuro, tá bom? Então, fica assim, eu espero secar um pouquinho e a gente já volta, porque a gente vai fazer um retoque para deixar mais escuro com o verde pântano. Agora a gente vai trabalhar com o verde pântano e eu confesso que é um verde que eu adoro esse tom de verde, gente, ele é bem escuro, eu acho lindo o verde pântano, tá? Então eu vou, ó, escurecer, ó, a parte que eu geralmente escureço um lado mais, né, ó. Então eu escureço mais um pouquinho, vou dar um zoom aqui pra vocês verem, tá? Ó, a diferença, esse aqui tem, esse não. Então ele vai ficar mais profundo aqui o corte do meio da minha folha e eu adoro, gente, é um verde que é o meu preferido, desses tons de verde, o verde pântano é o meu preferido. Então, ó, vou escurecer a parte que fica mais perto aqui da rosa, né? Essa parte encostada dela tem mais sombra, ó. Então, escureço um pouco mais. Faço aquela divisão do meio, que eu acho que fica lindo, ela mais escura assim, tá? Vou repetir o processo aqui nas outras agora também, ó. Olha como ele escurece bem, ó. Tá? Ó. Vou até puxar aqui um pouquinho pra cá, pra vocês verem. Olha a diferença. Eu acho lindo. Ó, vou puxar mais um pouquinho. E, ó, deixa um pouquinho mais escuro aqui embaixo também, só na beiradinha aqui mesmo, porque aqui tem sombra na parte de baixo, tá? Mas, ó, um lado de cima vai ser mais escuro aqui, onde tá a divisão. Olha como ele fica bonito, essa cor, gente. Eu acho linda. Sou suspeita de falar dessa cor, porque é uma das combinações que eu mais gosto, é esse tom de verde aqui, ó. Eu gosto de deixar mais marcado verde do que clarear, tanto assim. Já prefiro escurecer mais do que deixar tão clarinho. Ó, tá vendo? Eu prefiro
deixar mais marcada a sombra aqui da folha, do que tanto deixar ela clara. Eu acho que ela fica muito bonita com esse tom. Ó, então, a folha tá ok. Eu tenho mais uma pequenininha aqui agora que eu me lembrei dela. Mas, ó, tem umas folhinhas aqui escondidinhas, né? Que é essa daqui, ó, no meio aqui. Ela a gente faz depois, tá? Então, agora eu não vou mexer com ela, não. A gente mexe nela depois que a gente trabalhar com a rosa, tá? Então, tem também um botãozinho aqui e uns pedacinhos de folha aqui que tá aqui embaixo. Mas a gente faz depois. A gente já vai mexer, então, agora com a rosa. Essa rosa aqui, ela é um pouquinho diferente, tá? Confesso pra vocês que eu vou trabalhar esse corte aqui desse estilo de rosa agora com vocês. Então, vai ser um pouquinho diferente de fazer. Mas eu vou trabalhar primeira vez aqui nessa aula com vocês. Então, fica ligadinho aí, porque a gente vai fazer os cortezinhos. Então, presta atenção na pegada do pincel, porque é importante o jeito que a gente segura o pincel. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa rosa, tá, gente? Vamos lá. Não é qualquer... As rosas geralmente tem vários jeitos de pintar. Essa aqui é um jeito diferente que eu vou estar fazendo, tá? Um jeito diferente, não é tudo o mesmo estilo, não. Você vai aprender vários estilos com outros professores, então é interessante você tá vendo a forma que cada um pinta. Essa aqui é um diferente, tá, gente? Então, vamos lá. Não é tudo igual, não, tá? Tem vários estilos. Então, aqui eu vou pintar a minha rosa inteira, uma só, com o vermelho Natal, tá? É esse vermelho aqui, ó. Tá? Então, eu vou passar o vermelho Natal em toda essa rosa, tá? Porque eu quero deixar o fundo dela pronto. Só que tem uma parte aqui que eu vou parar um pouquinho só para escurecer mais, porque senão depois eu não consigo deixar tão escuro se eu passar o vermelho por baixo, tá? Então, ó, eu vou espalhar no vermelho Natal, certo? Ó, espalhando todinho. Deixa eu confirmar se o microfone tá ok, tá ok. É importante deixar confirmado se o microfone tá funcionando, né? Tem uma parte aí do vídeo que vocês vão assistir, eu tive que gravar por cima porque eu esqueci de ligar o microfone. Porque quando eu paro um pouquinho, eu desligo para não acabar a bateria. Mas acontece. Ó, então aqui eu vou espalhar e preencher todinho aqui. Na hora que chegar mais no centro que a gente troca a cor, tá? Então, pro lado de fora ainda a gente vai com o vermelho Natal aqui, ó. Então, espalho bem. Vocês perceberam que eu não usei diluente, não usei, tá? Dessa vez. Porque essa parte aqui, a gente pode esperar secar ou não, tá? Então, vai depender se você já gosta de fazer o corte já a seguir. Eu, como às vezes eu paro, vou fazer desse jeito, porque aí a tinta pode estar seca, e depois se eu precisar eu diluo a tinta que vem a seguir, tá? Por isso que eu tô passando aqui a tinta pura, não tem diluente por baixo, não. Ó, tô espalhando. Aqui tem um pedacinho de folha, dessa daqui. Ó, agora eu vou trocar. Eu vou pegar o vermelho profundo, que é essa cor aqui, ó. Um vermelho bem mais escuro, tá? Eu vou escurecer essa parte aqui um pouco. Tá, ó, escureço. E vou ali naquela parte do meio ali, vou pôr um pouquinho mais de vinho. Ó, então aqui eu trabalho com o vinho, tá? Deixando aqui essa parte do centro mais escura, tá? Até aqui tudo bem, deu pra entender. Então, comecei passando o vermelho Natal. Cheguei na parte do centro, eu já coloquei o vermelho profundo e no meio aqui o vinho, tá? Então, só vou retocar um pouco aqui o meu vermelho Natal, onde eu vi que tá um pouco falhado. Então, é interessante ver se... Por isso que eu gosto de fazer o fundo, porque mesmo fazendo o fundo aqui, ó, mesmo assim eu consigo ver umas falhas, aí eu volto e retoco pra ficar bem espalhado a tinta, tá? Porque eu não gosto que fique falhado, com buraquinho, faltando tinta, tá? Então, feito isso, eu espero secar um pouquinho pra eu começar a fazer a sombra embaixo dessas pétalas aqui, tá? Porque, como eu fiz com carbono vermelho, eu consigo enxergar, tá? Então, vou só esperar secar um pouquinho. Secou, você vai pegar a tinta, ó, vinho só de um lado do pincel, e você vai vir, ó, escurecer um pouquinho embaixo dessas pétalas, tá? Escurece um pouquinho embaixo delas, ó. Nos cortes dela, ó. O meu vinho, ele tá muito grosso, tá ruim. Deixa eu até pôr um pouquinho de água, que tá velhinho o meu vinho. Aí minha tinta tá grossa, grossa, grossa. Eu vou diluir um pouquinho ela, porque não tá saindo no pincel. Ó, tá? Então agora que eu diluí ela, fica mais fácil, ó. Então eu vou vir embaixo, ó, e vou marcando. Ó.
Fazendo um pouco de sombra aqui, ó. Dividindo essas pétalas, ó. Com os cortes do vinho, ó. O vinho vai servir para eu dividir. Vou tentar segurar mais na ponta, para minha mão não ficar tanto na frente. Mas, ó, eu pego a tinta só de um lado do pincel. Ó, e aí eu vou dividindo aqui pelos cortes que eu deixei no risco, tá? Por isso que eu desenhei todos os desenhinhos dos cortes, né? Quem olhou o risco aí e transferiu tudo, viu que ela tá toda riscadinha, né? Em todos os cortes. Ó, tá? E aí eu vou fazer com o vinho, ó. Eu vou dividindo, ó. Tá vendo, ó? Eu vou dividindo todos os cortes. Alguns menos, ó. Aqui nas pontas eu vou chegando mais fraco, não vou deixando tão forte. Aqui no meio eu já deixo bem mais, né? Aqui já nem é tanto, aqui já é mais clarinho, ó. Eu deixo pra deixar mais marcado os que estão aqui, ó, desse pedaço aqui, tá? Bom, feito isso, eu vou trabalhar agora com o vermelho vivo. Esse vermelho é bem forte, mas caso ele não fique tão aparente, a gente pega um que é mais vivo que ele, que é o neon, tá? Então primeiro eu vou ver se vai ficar legal com ele, se ele aparece bem. Ó, tá vendo? Pra ele dar o destaque do corte da pétala, ó. Tá vendo que ele aparece, mas não tá tanto. Aí eu posso estar trocando pelo vermelho neon. Vamos testar ele. Como ele é forte, né? Então, vamos ver se ele não vai chamar muita atenção também, né? Ó. O vermelho neon eu peguei da tampa, ele não tá tão... Apesar que quando ele seca, ele não fica tão assim, desse jeito, assim, não, tá? Principalmente quando ele tá com fundo escuro desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Você tem que trabalhar com a tinta na ponta do pincel de um lado só, tá? Ó. Você vai pegar a tinta só de um lado. O interessante é que seja esse formato de pincel, ó. E você vai trabalhando assim, ó. Ó, tá vendo? Pra destacar. Só de um lado, ó. Pego o meu pincel só de um lado. Aliás, eu pego a tinta só de um lado, né? Alguns lugares eu dou uma espalhadinha, porque aqui é bem grandão, né? Então, ó, dou uma espalhadinha. Essa é aquela hora que a gente fica até com silêncio, né? Pra fazer esses cortes da rosa. Aqui a gente vai escurecer de vez e clarear no meio. A gente troca o vermelho só pra não deixar tão vivo essa parte de fora, tá? Ó. Lembrando que ele vai dar uma clareadinha, ele não vai ficar tão forte assim, tá? Mas tá ficando bonito o tom, né? Que fica. É uma rosa bem fechada. Ó, então eu vou trabalhando na pontinha do pincel, pego a tinta. Tem lugar que a gente vai clarear mais, tá? Depois que secar a gente vai trabalhar com um pouco de rosa. Mas primeiro a gente tem que fazer com esse vermelho, tá? Aqui, ó, nessa parte agora, eu vou trabalhar com o vermelho profundo. Então eu vou dar uma chacoalhada. Pego minha tinta na ponta do pincel, ó. Aliás, o vermelho profundo não vai aparecer. Tem que ser o Natal, ó. Põe só na ponta do pincel, ó. E aqui você vai fazendo os cortes menor, ó. Sabe o repolho, mas fechando assim, é fechado, ó. Aqui eu acabei fechando até demais, então deixa eu dividir aqui, ó. Sem nada, só venho tirar, ó. Pincel limpo, então o pincel tá bem durinho, eu só retirei, tá? Até vou pegar um pincel menorzinho aqui pra fazer essa parte do miolinho, que é aquela parte que todo mundo fica com medo de fazer, tão fechado que é, né? Aqui é só você ir fazendo os cortes mesmo, assim, tá? Ó. Tem muito segredo essa parte de dentro, porque é escuro, né? Então eu vou escurecer um pouco mais. Depois que secar, eu vou colocar um pouco de mais vinho e misturado com um pouquinho de preto, que eu quero deixar bem mais escura essa parte aqui. Inclusive, depois que retoco, ó, eu vou passar vinho com um pouco de preto em algumas partes pra escurecer mais a parte do miolinho, pra ficar mais fundo, sabe? Mais afundado aqui.
Tá vendo? Porque eu achei que tá muito... Não tá com profundidade tanto assim. Eu gosto quando fica mais profundo aqui essa parte do meio. Eu acho que ela tem que ficar mais fechada. Ó, então eu vou retocando o vinho, né? Em algumas partes. Principalmente onde, como eu disse, não gosto que apareça o carbono. Então eu vou com o vinho e dou uma retocada na sombra para disfarçar, tá? Vou agora começar a trabalhar com o meu rosa bebê. Vou pegar a tinta, lá o pincel, vou pegar só de um lado, tá? E vou clarear aqui, ó. Alguns pontos, ó. Só que eu dou uma esfumadinha de leve, tá? Bem de leve, ó. Porque tem uma parte mais clara da rosa, que é essa parte que tá pegando mais luz. Então, ó, na pontinha do pincel, ó. Essa parte que vai ficar mais superior, eu vou dar uma clareadinha nela. Então, ó. Pouca tinta. Tem que tomar cuidado pra não fazer demais, ó. Aqui, ó, tá vendo? Clarei um pouquinho. E vai ser sempre nesse lado de cá, né? No lado de cima. No caso dessa imagem, tá? Porque essa imagem aqui, a luz tá vindo mais de cima. Você pode ver que nos objetos que a gente fez, ó, a iluminação toda lá em cima. Então, lá na rosa, a gente segue o mesmo padrão. A iluminação vem de cima. Então, aí eu pego o meu rosa bebê só pra deixar essa parte mais iluminada. Então, tirar o excesso porque quero demais. Tá vendo, ó? Então, a luz aqui só nessa parte de cima mesmo, pra deixar mais clarinha. Tá vendo? Aí eu vou... Embaixo eu não vou mexer muito. Só um pouquinho. Pouca coisa assim, ó. Só pra deixar... Ah, tem uma pontinha aqui, ó. Aqui tem que pegar o vermelho. Ó, tá vendo como fica mais fechado? Aqui eu achei que ficou muito claro, eu posso tirar o excesso. Tá vendo? E aí, a rosa, ela vai ficar uma rosa mais arredondada, né? Você pode ver que ela é redondona. Ela não é aquelas pétalas que vem um pra cada lado, porque ela tá virada pra cá, tá? Então ela tá bem fechadona mesmo ainda, ó. Tanto que aqui eu tentei fechar mais, e aí fica parecendo um repolinho, né? Essa parte do meio, porque ela tá virada pra cá, pra frente, tá? Ela tá deitada, então ela, é a posição que ela tá bem diferente. Então ela fica mais fechadona mesmo, tá? Agora eu vou fazer, repetindo o processo nessa aqui, enquanto vai secando. Depois a gente vai e faz uns retoques ainda nelas, tá? Mas enquanto ela seca, você já pode estar refazendo aqui o processo da outra. Então eu já vou voltar com ela feito o fundo, com o vermelho Natal, pra gente voltar fazendo todo o processo que a gente fez. Então o fundo eu já vou trazer pronto, tá? Eu fiz aqui o preenchimento, tá, da parte do fundo, que é o vermelho Natal, depois vermelho profundo e por último, né, o vinho, tá? Outra coisa, se vocês repararem aqui nessa, tem algumas partes que eu comecei a mexer. A gente vai fazer isso depois, tá? Eu só tô mostrando aqui pra vocês, ó, a diferença que dá. Aqui tá todo lisão, né? Depois a gente vai dar acabamento, não acabou ainda não. Depois a gente vai dar acabamento sim. Depois que tiver essa parte pronta, a gente vai mexer sim, retocar, né? Então vamos lá, primeiro eu vou fazer aquela divisão, né, que eu fiz na outra aqui, ó. A gente vem com o nosso vinho, divide aqui, né? Então, vou trabalhar com o vinho aqui, ó, escurecendo, fazendo os cortes, né? Então, a mesma coisa que eu fiz nessa, tá? A gente vai fazer, então eu ponho tinta só de um lado do pincel, né? Pra eu poder fazer esses cortes aqui, ó. E aí eu vou escurecendo, tá? Por baixo de cada um deles a gente vai fazendo, não é em cima, é atrás, tá? Ó. E aí eu vou fazendo os cortes, tá? Lembrando que chega aqui na beirada a gente já vai deixando um pouco mais fraco. Então, ó, eu esfumo mais conforme eu vou fazendo pra cá. Essa parte eu vou deixar mais marcada e aqui eu vou deixar mais clarinho, tá? Igual nós fizemos na primeira, certo? Então agora a gente vai pro nosso vermelho neon, né? Que é a linha que tem essa tampinha preta. Mas não vai confundir com a tampa preta. Leiam na hora de chegar na loja, porque tem a tampa preta que é a tinta de couro, tá? Então a dica que eu dou pra vocês, olha lá, ó, tinta de tecido, porque às vezes tá misturado. Na verdade elas têm um lugarzinho certo, mas vai que na loja tá misturado, então pra vocês não confundirem, tá? Então agora a gente vai fazer os cortes, igual a gente fez nessa, tá?
ponta, tintinha só de um lado. E aí você vai fazer os cortes aqui das pétalas, tá? Lembra que agora a gente só deixa marcadinho, depois a gente vai mexer, como eu fiz aqui em algumas, tá? A gente vai trabalhar acabamento, que é só uma preparação, tá? Então, a gente tá aqui fazendo a preparação, pra depois a gente continuar nos detalhes do acabamento. Só de um lado a tinta fica mais fácil pra você trabalhar, tá? Ó. Você tem que trabalhar com um lado do pincel só, porque aí você consegue pegar a tinta e ela fazer esse movimento sem ficar marcado, tá? Porque se você encher seu pincel de tinta, nele todo, você não consegue, e aí ele fica muito grosso, tá? Por isso que eu pego a tinta só de um lado, e aí eu consigo tá trabalhando mais fácil aqui com a tinta. Ó, tá? Certo? Ó, aí eu vou esperar secar um pouquinho, vou clarear aquela parte de cima com o rosa bebê, como eu fiz aqui, tá? E a gente vai... Ah, e o meio aqui, eu vou usar o vermelho natal, né? Pra fazer o restante. Senão fica muito escuro, né? Então aqui no meio... Aí eu coloco o vermelho natal, tá? Nessa parte aqui eu preciso esperar secar pra eu fazer o rosa bebê. Senão ele acaba misturando muito, tá? Então eu espero secar um pouquinho pra fazer, ó. Quer ver? Se eu tentar fazer molhado agora... Ele mistura muito, ó, com a cor, ó. Tá vendo? Ele fica outra cor, porque ele vai misturar com o vermelho neon. Então, o legal é esperar secar um pouquinho pra não ficar com... Ó, porque dá muito destaque, tá? Então, eu vou esperar secar um pouquinho, a gente já volta a seguir com essa parte seca pra eu fazer o rosa bebê. Ó, vou pegar a tinta só de um lado do pincel. E, ó, tiro o excesso, né? E aí eu vou deixar mais clarinho, igual o outro, ó. É só essa parte mais em cima aqui, né? Não é tudo, é só a parte que tá aparecendo mais aqui na ponta. E essa aqui é menos ainda, né? Porque essa aqui tá mais pra baixo. Ó, de cima tá na frente, então acaba ela pegando mais iluminação. Então essa aqui não é tão clara por conta disso. Tá vendo? Então essa daqui não vai ficar tão clara, tá? Agora a gente vai misturar o vinho com preto, porque a gente vai intensificar a parte escura. Ó, eu misturei o vinho com preto, ele ficou nessa cor aqui, ó, bem mais escuro, tá? Eu vou escurecer bem essa parte, mas deixa eu tirar o excesso pra não acontecer problema de borrar, ó. Então eu vou escurecer bem essa parte aqui do meio, ó. Caso você vá fazer, você pode escurecer antes, tá? Como eu fiz e não ficou tão escuro, é por isso que eu vou retocar. Então, se você for pintar, você pode fazer essa parte escura antes, tá? Pra não ter perigo de borrar, porque ficou um pouquinho mais difícil pra fazer isso aqui agora, né? Mas é que realmente o vinho não escureceu do jeito que eu queria. Ah, eu tenho berinjela. Pode ir, veja se não vai ficar um tom diferente. Mas se ficar escuro assim e não ficar muito roxão, você pode estar usando, tá? Eu já prefiro misturar o vinho com preto porque eu gosto de fazer misturinhas de cores. Do que pegar a cor pronta, assim. Geralmente eu gosto de misturar. Ó, então, tá vendo? Eu tô marcando mais, ó. Tá ficando mais fundo aqui. Tá vendo, ó? Fica bem... Lembra que eu falei que ia ficar bem mais profundo? É por conta dessa parte escura, fica mesmo, ó, tá? Aí por isso que eu tô intensificando aqui com essa cor, ó. Então, ó, algumas partes eu quero que fique bem mais funda a pétala, ó. Então acaba que se eu usar essa mistura de cor, vai ficar mais essa profundidade da pétala mesmo, tá? Ó, tá vendo? Agora eu vou fazer isso aqui nessa também. Com calma, com cuidado, pra não borrar, né? Ó, aí eu vou escurecendo, certo?
Geralmente é mais aqui nesse miolinho mesmo. Tem algumas aqui que são mais fundas, ó, por exemplo, essa aqui tá bem mais fundona, ó. Aí eu posso usar também, tá? Pra afundar mais ela, deixar ela mais profunda. Aí eu vou fazendo essa sombra. Certo? Bom, fez aqui, ó. Agora a gente vai dar aquele acabamento nas pétalas, como eu falei que a gente ia ter que fazer agora no final. Então, eu vou escurecer algumas que tem uns detalhes na pontinha, aquela puxadinha mais tortinha na ponta, biquinho. Agora é hora de observação, tá? Tem um momento de a gente fazer as pinceladas, que já foi feito, agora a gente só vai dar acabamento. Então eu vou olhando, vendo a pétala que eu preciso fazer um biquinho, uma pontinha, uma iluminação, que nem agora a gente volta a pegar o nosso vermelho Natal, não, vermelho vivo, pra fazer essas partes que precisam, um biquinho ali, não é tão redondinho, tá? Então agora a gente vai trabalhar com o vermelho Natal, um pouco do vinho, ó, então é hora de dar acabamento, tá? Então, essa é a hora que a gente vai observar a foto referência, que é muito importante. Eu vou deixar essa foto junto com o risco lá no meu Instagram, tá? Se não, você tá lá no Instagram e não achou, calma que eu vou postar. Tem vezes que eu não posto no dia que eu já gravei a primeira aula, mas eu posto no outro dia, tá? Então, geralmente se eu demorei pra postar é porque eu tô editando o risco, alguma coisa, tá? Então, é só ter calma. Entra nos nossos canais, a gente tem um canal de risco lá no próprio Instagram, tem um canal da bio do perfil, que é o Plica Dicas e Conteúdo, tá? A gente tem o nosso grupo VIP, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, me chama no direct e fala, Pri, eu quero fazer parte do grupo VIP, me chama lá, tá? Aí eu mando o link pra você. E aí não pode sair, né, gente? Entrou no grupo, fica lá, porque o grupo é só pra eu avisar, postar o vídeo, ó, esse é o link do vídeo, já tá lá no canal. É só pra avisos mesmo, tá? Então é um grupo só pra isso. Quando a gente tem lançamento, a gente posta lá também, tá? É um grupo de recado, de vídeos, das aulas, tá? Ó, então aqui eu vou dando esse acabamento, esse retoque, o vinho, né? São as cores do vinho e o vermelho, vermelho vivo, que é o vermelho vivo não, vermelho neon. Tem o vermelho vivo, só que ele não é tão destacado que nem o vermelho neon, tá? Ó, com o vinho, eu vou dando esse formato, ó, da pétala, parecendo que ela tá mais funda. Então eu vou dar alguns acabamentos aqui nas pétalas para elas ficarem mais bonitas, tá? Se você gostou que ficou daquele jeito, beleza, tá? Eu vou seguir aqui fazendo esses detalhes em algumas, porque tem, né? Então eu preciso ficar de olho na minha foto e seguir minha referência, tá? Então eu vou colocando esses acabamentos, conforme eu vejo aqui que na foto tem um biquinho, uma pontinha mais escura. Aí eu vou trabalhando esses detalhes. Tá vendo, ó? Então eu vou olhando e vou vendo, aqui tá precisando de um acabamento, aqui não tem, aqui já tem, entendeu? Ó, você vê, eu deixei ela mais escura, ela ficou agora mais marcada, mas a gente tem aqui os tons de vermelho. A única coisa que eu trabalhei com um pouquinho de preto pra deixar um pouquinho mais escuro e mais profundo, né? Aí eu gosto dessa parte que o preto deixa essa profundidade. Aí, ó, onde eu vejo que eu quero retocar o rosa com o vermelho neon, eu agora trabalho com os dois meio que misturadinhos, só pra ficar um pouco mais forte. Onde eu achei que tá muito claro, tá? Aí eu vou e dou uma retocada. Porque no começo eu achei que ia ficar muito marcado, mas secou e já mudou, né? Já mudou um pouco, ó. Então eu vou, faço minha misturinha de vermelho neon. Ele tá aqui do lado, ó. Eu coloco um pouco do rosa bebê junto com o vermelho neon. Toda hora chama esse vermelho de vermelho vivo, mas não é o neon, tá, gente? Aí eu vou, trabalho, ó, deixando mais destacado. E olha como vai mudando, né? Vai ficando bonito o detalhe quando destaca mais. Tá vendo? Fica bem charmoso quando a gente começa a dar acabamento nas pétalas, né? Do que elas estavam no começo lá. Elas estavam bem arredondadas, né? Então, conforme você vai vendo aqui, você vai dando esse acabamento, que fica mais charmoso as pétalas.
Tá vendo? Fica outra coisa. Agora sim, tá bem legal essas pétalas, né? Aí se você quiser, você deixa mais uns biquinhos nela, aí você vai vendo, tá? Eu vou deixar as minhas assim, eu já gostei do jeito que ficou, tá? Porque eu não sou daquela que fica muito encucada, tem que ficar igual a da foto. Se ficou já do jeito que eu gostei, beleza, tá ótimo. A gente vai pintar essas folhas agora que estão aqui escondidinhas e essa aqui, ó, essa parte aqui de baixo. Pincelzinho pequenininho, a gente pega nosso verde pistache, ó. Vem aqui, preenche nossa folhinha. Bastante cuidado. Aí a gente já vai preencher também essa folha aqui de baixo e a parte da folhinha em volta, tá? Ó, eu preenchi, tá? Agora a gente vai deixar fácil aí o oliva e o erva doce, tá? Eu vou trabalhar com esse pincel porque como é pequenininho, eu já prefiro trabalhar com pincel de contorno, tá? Eu vou escurecer aqui, ó, a parte mais do centro da minha folhinha e deixar as bordinhas claras, tá? Como tá bem molhado, né, é mais chatinho porque coloquei bastante tinta, então a tinta, ela, conforme você vai espalhando, parece que vai tirando, né? Aqui também, ó, escurecer. Esse aqui também. Ó, aqui eu vou escurecer bem até a ponta, e a pontinha eu deixo clara. Agora é mais acabamento, então são as partes pequenininhas, tá, gente? A parte do fundo, essa parte que tem o fundo e a toalha, gente, vai ficar no último vídeo, tá? Na parte 4, porque senão fica muito longo esse pedaço, tá? Então eu vou dividir com mais uma parte que vai ser a parte só do fundo, tá bom? Ó, então eu peguei agora o erva doce e clareei a ponta, tá? E aqui eu dou uma clareadinha aqui pra cá, ó. Tá? Só um pouquinho. Vou clarear também aqui, ó, a beiradinha da folha. A gente já pinta o botãozinho da rosa, tá? Primeiro eu vou fazer a folha, já que eu tô mexendo nele, ó, já mexo na folha, ó. Então primeiro eu vou clareando aqui, já que eu tô com essa tinta na mão, já vou clarear mesmo, ó. A pontinha, o lado de cá. Certo, ó, clareei. Vou escurecer, tá? Com o verde oliva. Escureço bem aqui esse pedaço, ó, porque aqui tá embaixo dessa folhinha, ó. Então ele tem que estar com sombra, essa tá em cima, né? Então sombra embaixo, deixando mais marcado. Sombra aqui, ó, na beiradinha. Sombra nessa aqui também, ó. Tem que ter. Esse pedacinho mais escuro. Aqui também, ó, esse pedacinho de cá. Ó, tá? E aí agora a gente vai pintar o nosso botãozinho com o vermelho, que é o vermelho Natal. É o mesmo fundo da cor que a gente começa na outra, ó. Vermelho Natal. A gente preenche com cuidado. Esse pincel aqui é o número 2, tá? Da C522. Esse buraquinho aqui você deixa pra passar o vinho, pra você escurecer ele. Acho que eu tenho até vinho aqui fácil, deixa eu pôr o vinho aqui, ó. Aí termino de preencher a parte com o vermelho. Ó, feito isso, vou pegar o meu rosa bebê. Vou clarear esse lado de cá, ó. Deixa clarinho. Pego um pouquinho na pontinha, faço outro pedacinho aqui de uma pétala de lado. Com o vinho, eu vou escurecer aqui, ó, esse lado de cá, uma sombrinha. Deixa eu limpar o pincel, porque ele tem resíduo de rosa bebê. Ele altera a cor do vinho, tá? Fica bem estranho, então eu tenho que lavar o pincel. Ó, escurecer aqui desse lado de cá. Com o vermelho Natal, eu vou fazer um detalhezinho aqui dentro. De leve. Acho que acabou escurecendo, clareando demais. Deixa eu ver se eu consigo fazer um enroladinho da pétala aqui dentro. Só que como é muito pequenininho, é ruim de passar o pincel. Então eu vou pegar um pincel menor aqui, pra eu conseguir transitar aqui dentro desse buraquinho aqui, senão não vai ficar legal. Vou escurecer um pouquinho o lado de cá, ó, da pétala, tá?
porque aqui a gente tá embaixo, né? Então é mais escuro mesmo, ó, tá bom? Aí a gente tem o nosso botão da rosa. Vou até aumentar um pouco a pétala aqui de lado. Pétala não, é a folha aqui, que eu quero que ela dê uma puxadinha aqui pro ladinho. E aí eu pego o meu verde erva doce, né? E aí eu dou uma clareada. E um acabamento aqui. Agora eu pego o vinho e dou uma sombrinha aqui por baixo, porque tem sombra da folhinha. Então tem que ter vinho por baixo aqui, ó, porque tá fazendo sombrinha na parte vermelha. Então tem que prestar atenção, porque essa sombrinha faz coisa boba, mas faz toda a diferença na hora que eu coloquei, ó, tá vendo? Fica outra coisa, tá? Ah, Pri, eu queria fazer gotinha. Você pode estar fazendo. Eu não vou fazer na minha gotinha não, tá, gente? Tem uma aula aí que eu fiz, que tem uma aula da rosa, tá? Que eu pinto uma única rosa bem grandona, tá? Lá eu faço gotinhas, então se você quiser, vai lá na lista de vídeos que tem essa aula bem legal lá pra vocês, tá? Então aqui, a parte da rosa, deixa eu tirar o zoom pra vocês verem. Olha que linda que ficou, né? Aí vai ficar pra vocês fazerem o acabamento na outra parte do vídeo, no último vídeo eu vou deixar separado pra gente poder fazer esse acabamento, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo também, pra vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma forma diferente que eu fiz aqui de pintar uma rosa, tá? É a primeira vez que eu pinto uma rosa tão fechada que nem essa, tá? Então espero que vocês tenham gostado aí do jeito que eu fiz, tá? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, deixem sugestões aí também para outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve, deixa seu like e não esquece, a gente vai se ver lá no nosso próximo vídeo, na parte 4, para finalizar esse projeto.